O deputado federal João Roma, vice-líder do PRB na Câmara, nasceu no Recife, mas desde 2002 mudou-se para Bahia, onde consolidou sua trajetória política. É formado em Direito com especialização em Administração Pública e, ao chegar à Câmara dos Deputados este ano, para seu primeiro mandato, assumiu a presidência da Comissão Mista da MP da Reforma Administrativa do Governo Federal e a relatoria da Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça. A paixão pela política vem no sangue. Ele é descendente direto do Padre Roma, um dos líderes da Revolução Pernambucana de 1817. O avô foi deputado federal. Ele seguiu o caminho. Foi o primeiro presidente do PFL Jovem Nacional. Foi vice-presidente da Federação Internacional de Jovens Liberais. Chefe de gabinete do prefeito de Salvador, ACM Neto. Nesta entrevista, João Roma manifesta impressões sobre a importância do Congresso para a retomada da economia brasileira e fala da necessidade da política na vida de cada cidadão. Deputado, obrigada por arrumar esse tempo bem corrido para poder conversar com a gente aqui. Prazer é meu, muito feliz de participar desse programa tão especial, Rosiane. E é sempre bom a gente poder, inclusive, dar um follow-up, né, das atividades aqui do Congresso, da nossa atividade parlamentar. O senhor é um deputado jovem, em primeiro mandato federal, mas já chegou na casa assumindo postos de destaque nas reformas administrativa e tributária. Não gerou uma ciumeira, não, deputado? Olha, eu sempre fui muito vocacionado para a vida pública, né? Desde muito novo eu sempre tive sensibilidade para assuntos públicos e sempre tive uma paixão especial por participar da atividade legislativa, não é, de assuntos, né, do cotidiano da política brasileira. Eu fui o fundador do movimento jovem do PFL. Eu era o primeiro presidente do PFL jovem. Isso me deu não só uma grande convivência com grandes nomes aqui em Brasília, como também uma ambiência, né, especialmente no Congresso Nacional. Isso eu acho que exerceu também um potencial, né, um diferencial para que aqui agora, como deputado federal, mesmo estreante, eu pudesse já ter muita noção do funcionamento da casa e pudesse buscar posições de destaque, né, com dedicação e muito trabalho, que é o que eu tenho buscado fazer durante esse início de mandato. Mas o senhor não me respondeu se gerou uma ciumeira danada aqui nesse Congresso. Eu sei que teve, de certa forma. Olha, são 513 deputados, né? Você imagina, eu mesmo estava com muita ansiedade nessa estreia, porque você fica com receio de sumir no meio de uma imensidão de assuntos, né? de tanta coisa que ocorre aqui dentro. Não é? Você, de alguma forma, quer dar um retorno, especialmente para o seu eleitor, que estava na rua ao seu lado, me encorajando. Então, isso gera também muita ansiedade. E é natural, né, que exista até uma certa competitividade por espaços aqui dentro. Mas é natural que algumas vezes, claro, desperte, né, um certo sinão entre alguns outros colegas, né? Obviamente que em algumas posições de destaque termina que você tem que ter posições, não é? E como dizia o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt, não sei qual caminho para o sucesso, mas o do insucesso certamente é querer agradar a todos. Então eu realmente busco sempre tomar uma posição, certo? Ser autêntico, ser verdadeiro, certo? Porque nós precisamos de alguma forma dar resposta e o papel do líder político é dar o exemplo. Então aqui no parlamento não cabe apenas ser o reflexo da sociedade. Nós temos que buscar aqui ser a vanguarda da sociedade. Quando o senhor fala que em alguns momentos é angustiante, já teve alguma qual nesse período aqui? Sem dúvida, né? O parlamento já nesse início, né, já mostrou uma série de confusões, né, de desarmonias entre poderes, certo? É um momento de novas acomodações, de novos tempos, certo? Eu acredito que o presidente Bolsonaro foi eleito com um clamor popular que estava saturado com uma certa característica da política que foi muito desgastante para toda a população brasileira. Eu acho que dar resposta a todas essas mudanças e essas expectativas da população brasileira necessita, sim, também passar por novas concepções da política brasileira, certo? Não é que seja política velha ou nova, certo? Eu até tenho dito que, para mim, a política é política, certo? Desde o Império Romano, quando nós, de alguma forma, saímos da barbárie,
não é? Ou seja, a política tem sido uma ferramenta justamente civilizatória na humanidade. Eu acho que é através disso, desse marco legal, inclusive, que a gente consegue superar dilemas da sociedade e conviver. Não é? Mas eu acredito que a gente tem que buscar a boa política, as características positivas disso. E um trabalho forte na democracia, exercendo, sim, essa legitimidade com as ruas, certo? Eu acho que isso é fundamental. Mas tudo isso gera um momento de estresse, certo? Um momento de muitos embates, né? de novas concepções, né? do dia a dia do funcionamento de um parlamento. Então isso eu acho que a gente já viveu nesse primeiro momento aqui e já participei, já fui até protagonista de alguns episódios. E isso sim deixa, obviamente, algumas cicatrizes, né? Alguns dissensos, algumas fissuras, né? com a convivência interna dentro da Câmara de Deputados, mas eu acho que esse é o papel do parlamento. Né? E sobre as reformas, deputado, quando da discussão da reforma administrativa, houve muita discussão mesmo em relação, por exemplo, à questão do COAF, a questão de se seriam criados 2 ministérios, mais 2 ministérios. Na versão final, que foi aprovado completamente no Congresso, o senhor acha que houve algum prejuízo? Olha, eu acho que no final terminou saindo uma solução muito proveitosa para esse novo momento do Brasil. Até porque, como eu falei, a expectativa da sociedade é justamente você diminuir essa estrutura administrativa, justamente naquele discurso de menos Brasília e mais Brasil. E para isso nós precisamos sim não ter a burocracia como inimigo da nação. A burocracia é apenas uma ferramenta. Mas nós precisamos direcionar essa burocracia para qual é o espírito realmente desse novo momento. Foi um trabalho que me entusiasmou muito, a presidência da MP 870, conseguimos evoluir muito, né? Tivemos inclusive alguns aperfeiçoamentos que surgiram. No final houve pontos de estresse, porque terminou que surgiu uma certa quebra de braço entre instituições, que culminou com aquele episódio do COAF especificamente, certo? Que eu acho que nem precisava ter tomado uma dimensão daquela. Eu tive algumas vezes com o ministro Moro, como eu lhe falei, entendi as razões do ministro, acho que ele estava totalmente legitimado, certo? Para ter, né, dentro da sua estrutura, o funcionamento do COAF, até porque ele me demonstrou que ali sim teria mais liturgia e mais respeito, né, mais procedimentos claros para se defender o direito individual do cidadão, que essa era a minha preocupação central. Então, eu não entendi por que tanto celeuma em virtude de um assunto desse, até porque dentro de toda a estrutura da reforma administrativa, isso não era, de fato, o quesito mais amplo. Não é? Eu acho que criar ferramentas para que o Estado possa funcionar através do governo executivo de forma mais eficaz era o âmago da questão. Então, por fim, eu acho que foi muito positivo não ter caído a MP 870, ter aprovado. No final, o próprio ministro Moro, junto com o ministro Guedes, Onix e o presidente Bolsonaro, assinaram um documento dizendo que era essencial ficar com o bojo da reforma, que já traz grandes avanços para os brasileiros. Então, eu fico muito legitimado de ter participado desse momento. Reforma tributária. O seu relatório foi aprovado na CCJ em maio. O senhor está otimista em relação ao calendário? Muito otimista. Acha que chega quando no plenário? Olha, será instalada agora a comissão especial, certo, para tratar do mérito da questão, mas essa reforma, que eu até disse que era um item das tributárias, porque existem vários temas da reforma tributária, essa simplifica, transforma 5 impostos, 3 federais, 1 estadual e 1 municipal, em apenas um imposto chamado UBS. Então, o IBS. Então, essa simplificação por si só, ela harmoniza mais, ou seja, ela protege o Pacto Federativo e ela pode gerar um efeito deflacionário dentro da economia, o que pode por si só ativar a nossa economia. Mas o senhor acha que chega no plenário mais ou menos quando? Eu acredito que no início do próximo semestre. E eu acho que esse é um momento que pode superar grandes entraves da burocracia brasileira e melhorar essa relação entre Estado e cidadão. Mas eu acho que é uma discussão que tem que se dar de forma serena, mas não poderíamos deixar para começar a discutir a tributária apenas após a previdenciária. Então, já que o senhor já falou de previdenciária, as duas reformas, né, previdenciária e tributária, elas estão intrinsecamente assim, ligadas para poder garantir a retomada do crescimento econômico em níveis, eu vou usar um termo que eu sei que o senhor gosta, para retomada do crescimento em ritmo galopante. Eu sei que o senhor gosta de cavalo. De fato. Olha, sem dúvida a reforma da Previdência é a mais importante para o Brasil nesse momento.
talvez seja a reforma das reformas, sem ela as outras talvez fiquem sem razão de existir. Então é muito importante que se priorize a reforma previdenciária, mas eu acho que assim como ela é importante, certo, para dar um sinal positivo para a economia brasileira, para as próximas gerações, a tributária também chega para dar um arcabouço importante nisso aí, para que a gente possa retomar a nossa economia, né, dar cadência a isso, dar esse ritmo galopante que você falou, porque o mais importante, especialmente para todos os deputados que participaram da eleição, como eu participei no ano passado, o clamor das ruas é por emprego, é por desenvolvimento, as pessoas querem realmente um Brasil que retome sua economia, porque nenhum programa social substitui uma boa economia. Então eu vou aproveitar que eu falei do galopante para saber uma curiosidade. O senhor ainda consegue ter tempo, arruma tempo para conseguir andar a cavalo? Olha, a gente tem que ter tempo para tudo, não é? Então eu nunca deixo de ter tempo para minha família, certo? Para os meus amigos. E todos sabem, né? E eu acho que até de alguma forma tentam me agradar, que a forma onde eu recarrego minhas baterias é estando no campo, certo? Isso não acontece tanto quando eu estou na praia. Eu gosto muito do mar, mas eu não consigo relaxar tanto quando estando na roça. Então, sempre que eu tenho um tempinho, né, vou para o interior, certo? Me misturo lá com meus animais, certo? Com as pessoas que eu tenho tanto carinho, com as comidas gostosas que só ali existem. Então, ou seja, esse contato com a terra sempre me foi muito afetivo desde a minha infância. Então, eu cultivo isso e transmito isso, inclusive, para os meus filhos, certo? Então, isso me dá uma nova energia. Então, sempre busco encontrar um tempinho para estar vinculado à vida no campo. Só mais uma curiosidade, sua família veio para Brasília ou ficou? Roberta, minha esposa, tem vindo, né? Semana sim, semana não, tem acompanhado muito, tem me ajudado muito no desenvolvimento do meu mandato, mas trazer a família toda, por mais que por um momento eu tentei a fazer isso, optamos por não, porque daria muito transtorno na vida das crianças. Então, ficamos com a estrutura montada em Salvador, até porque tem muita agenda também na Bahia. E vamos nos habituando a esse novo ritmo de vida aqui nesse mandato federal. Eu vou aproveitar que eu abordei esse assunto mais pessoal, mas para o senhor me falar no próximo bloco é sobre o fato de ser descendente de uma pessoa extremamente importante na história brasileira. Mas é daqui a pouquinho que o senhor vai me falar. No próximo bloco, eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o deputado federal João Roma. Deputado, no bloco anterior eu disse que ia falar um pouco mais da sua história, essa questão familiar. Qual é o sentimento que o senhor tem de carregar aí no sangue o fato de ser descendente do Padre Roma, né, que foi um dos principais líderes da Revolução Pernambucana em 1817? Qual é o sentimento que isso provoca? Olha, é engraçado, né, mas especialmente pelo contato que eu tinha com meu avô, o ex-deputado João Roma, ele cultivava muito o gosto pela história, né? Ele gostava muito de política e desde criança eu sempre fui embalado por esses episódios da história do Brasil. Então sempre foi um motivo de muita inspiração para mim, né? O exemplo do Padre Roma, que foi um grande personagem da política brasileira, que foi líder da Revolução de 1817, foi enviado à Bahia, né, durante essa revolução, lá foi preso e foi fuzilado em Salvador no dia 29 de março de 1817. E foi um exemplo heróico que ele deu, era em defesa da República, da liberdade, né? Ele, de fato, um grande expoente, né, daquele momento que o Brasil vivia, né, naquela luta contra a tirania portuguesa, né? Eu lamento apenas que a história brasileira não revele com mais propriedade a riqueza desses episódios que ocorreram, especialmente no Nordeste brasileiro, certo? Que tomam vultos maiores. Então, são exemplos, né, de uma revolução libertária muito vinculada à vontade do povo, né, muito sintonizada com os valores republicanos. Então isso muito me serviu de inspiração. Eu tenho muito orgulho, né, não só da descendência, mas pelos valores transmitidos, né, de geração em geração, e busco sempre cultuar essa história. Talvez isso tenha servido também de estímulo pelo meu gosto pela a coisa pública, né, pela atividade política essencialmente, por estar sintonizado com a questão da história. Né? E é sempre um fato marcante, emblemático na minha vida. O senhor foi influenciado também bem diretamente pelo seu avô, né? Que foi deputado federal 3 vezes, foi secretário de governo, né? Foi secretário
no governo de Pernambuco, mas o seu pai não seguiu o caminho político. De certa forma, o senhor sentiu assim meio que também uma obrigação, não meio que, mas também uma obrigação de retomar o legado e dizer assim, esse legado não vai ser interrompido aqui? Nunca me foi nem imposta, nem eu senti um peso de resgate nisso não, mas eu sempre tive muito gosto. Eu sempre, as pessoas mais próximas sempre dizem que eu sempre tive muita vocação para a atividade, né? Eu morei com meus avós, eu tinha uma ligação afetiva muito estreita com eles. Meu avô João Roma e minha avó Clarice. E isso sempre me estimulou muito, né? E sempre serviu realmente para ter um norteador, até de referência na minha vida. Então isso me deu desde cedo muita sensibilidade para conversar com as pessoas, para saber um pouco dessas articulações que havia na política, contatos com grandes vultos nacionais. Eu me lembro que na residência do meu avô, muitas pessoas iam visitá-lo. Eu me lembro de as tragédias de Ataíde, Barbosa Lima Sobrinho, Paulo Gracindo, que foi colega na Faculdade de Direito com ele. Eu me lembro dele conversando no gabinete com o ex-governador Miguel Arraes, que eram de correntes políticas distintas, mas que eles conversavam sobre política. Eu me lembro de Marcos Freire conversando com meu avô sobre sucessão pernambucana, de vários personagens da política, de Roberto Magalhães, de Joaquim Francisco, não é, com que eu iniciei a vida pública. Então, todo esse convívio, né, serviu não só de estímulo, como de referência. Mas nunca houve nenhuma obrigatoriedade, nem havia um peso desse de forma nenhuma. Tanto é que, por coisas da vida, eu passei a estruturar a minha atividade política em outro estado do Brasil. Não foi sequer lá em Pernambuco, certo? Que por coisas da vida eu terminei indo morar na Bahia, casei com a baiana e me aproximei do projeto político do prefeito Assemineto, com quem eu fiz muita amizade. E dentro disso a gente desenvolveu uma nova atividade, uma nova forma, inclusive, de fazer política, certo? Que se deu de forma muito legitimada. Então não foi exatamente uma estrutura tradicional ou de transmitir legado, certo? Mas sim de transmitir inspiração, valores, né, e gosto pela vida pública. Eu vou falar da sua atividade em Salvador, mas o senhor falou tão emocionado, a gente percebeu aqui a emoção quando o senhor falou dos seus avós. Esse vínculo é tão grande que o nome dos seus filhos são os nomes dos avós, né? Quando eu era criança, né, num café na cozinha lá na casa do meu avô, eu perguntei: meu avô, se eu já sou João Inácio Ribeiro Roma Neto, como é que vai ser o nome do meu filho? Vai ser bisneto? E ele disse: daqui para lá vamos ver quem está vivo. Aí, nesse dia ele batizou o meu filho. Então, quando nasceu o meu primeiro filho, eu fiz questão de colocar o nome do meu avô, João Inácio Ribeiro Roma, né? E na sequência nasceu Clarice, minha filha, que tem o nome da minha avó, Clarice Arcoverde de Freitas Roma, né? E aí eu agradeço a minha esposa porque tinha combinado com ela que o nome da filha ela daria, mas ela percebeu que era tanto calor no meu coração e tanta saudade da minha avó que ela fez questão também de batizar a minha filha com o nome de Clarice, que é um nome que fala muito alto no meu coração. O senhor falou aí que por acaso do destino terminou construindo a carreira política na Bahia, mas isso me fez pensar uma coisa: o padre Roma também saiu de Pernambuco para a Bahia. Olha, vai ter uma ligação aí meio... Vai entender essas coincidências da vida, vai né? parar lá. Sobre a sua atuação na Bahia, teve um projeto como chefe de gabinete do prefeito Assemineto. Teve um projeto que o senhor ficou responsável ali, de fato, pela implantação, que era aquele Prefeitura Bairro. Foi crucial ali, foi determinante para que o senhor fosse eleito deputado federal? Acho que tudo foi crucial, certo? Não podia ter faltado nada dessa história para a conquista desse mandato de representação popular. Mas, sem dúvida nenhuma, essa atividade na Prefeitura de Salvador foi o que mais impactou, o que mais foi determinante para que realmente nós pudéssemos chegar aqui em Brasília para ser legitimamente representante dessas pessoas que nos acompanharam durante essa caminhada. Foram vários projetos, a postura do prefeito foi fundamental. Desde o primeiro dia da administração, o Neto disse que as ruas seriam o nosso melhor gabinete, e ele assim o fez. Então, nós saímos do gabinete e fomos para as ruas tentar resolver as questões de forma muito determinada, né, de forma muito eficaz nessas soluções.
e ter coordenado o programa, né, com as prefeituras bairros em 163 bairros da cidade de Salvador, ter ido a cada um deles, ter conversado com as pessoas, ter implantado um programa chamado Ouvindo o Nosso Bairro, onde a população de cada lugar, de forma objetiva, escolhia qual a obra prioritária e uma vez que ela escolhesse, a obra já começava a ser executada. Tudo isso foi me dando um contato muito estreito, né, para conhecer de perto a realidade do que é uma cidade como Salvador, né, do que é a realidade do povo brasileiro. Então isso me deu muito mais legitimidade de poder realmente depois ir às ruas pedindo voto para poder em Brasília ser a voz dessas pessoas, porque eu via exatamente como era o ritmo de vida de cada uma delas. O senhor ressaltou, fez questão de ressaltar logo no começo da nossa conversa, que foi fundador, ele foi o primeiro presidente do PFL Jovem Nacional. Aí o senhor foi presidente do PFL Jovem Nacional, o senhor foi vice-presidente da Federação de Jovens Liberais, né? Federação Internacional de Jovens Liberais. Sua corrente política está bem definida, né, deputado? Tem crise, não? Zero. Sou um político de ideário liberal, certo? Acredito, né, que essa é a melhor forma de ordenamento, defendo a democracia, mas antes de tudo eu sei que a melhor política social é uma boa economia, porque não há nenhum programa de compensação que possa gerar para uma pessoa algo melhor do que a dignidade de um emprego, né, do que ele gerar o seu sustento e poder se desenvolver. Então eu tenho com clareza, né, que o ideário liberal, certo? Não, isso especialmente na América Latina sempre foi colocado a neoliberal, não. Sou liberal amplo, certo? Não só na economia, como também na política. E ser liberal é justamente você defender as divergências entre as pessoas, respeitar a individualidade de cada cidadão, mas respeitar o indivíduo sobretudo, certo? Então, isso é também uma resposta a toda forma totalitária de querer exercer o poder, de toda forma de você querer utilizar, inclusive, os mecanismos de Estado para se utilizar da população e não estar promovendo essa população. Então, eu acho que isso é sempre um alerta, porque eu até fiz uma postagem outro dia, que entre a política de esquerda e a de direita, eu fico contra a demagogia e o populismo. Então, eu acho que a política liberal vai de vacina a esse tipo de coisa, ou seja, a demagogia e o populismo são os venenos número 1 de qualquer nação. Qual é o projeto que o senhor quer aprovar? Dizer se eu faço questão, nem que demore os 4 anos de mandato. Olha, sem dúvida eu quero restabelecer uma melhor relação entre o cidadão e o Estado brasileiro. Eu acho que a cidadania brasileira, muitas vezes, ela é oprimida e eu acho que a gente tem que inverter essa lógica. Eu quero que o cidadão passe a ser protagonista do Estado brasileiro, porque o Estado não pode ser o tutelador desses indivíduos. Então, o que eu quero e vejo com o Estado como ideário é que o cidadão realmente tenha a sua plenitude, né, que saiba o seu papel dentro dessa república e que possa contribuir para uma sociedade melhor. Tá, a gente já está quase acabando a entrevista, eu vou fazer um teste aqui de pernambucanidade ou baianidade do senhor. Eu, como pernambucana, não tenho como deixar de fazer isso. Muqueca baiana ou peixada pernambucana? Olha, eu nessa matéria não me aperto, porque eu sou muito bom de boca, certo? Então, em matéria de comer, sempre que me serve, eu adoro. O prato que eu prefiro é um cozido. Portuguesíssimo. É o prato da minha preferência. Olha, o último prato que você vai comer antes de morrer, eu quero um cozido. Mas tanto aprecio a muqueca baiana, que é com azeite de dendê, que faz tantas coisas deliciosas lá, como acarajé e por aí vai. Como eu também gosto do ensopado, não é? É um pouco mais leve e tal. Eu encho a boca d'água. Em matéria de comida, todos sabem que esse é um ponto forte que eu tenho. Eu não me aperto, eu como de tudo. Time de futebol? Nunca desenvolvi grande paixão por futebol, talvez porque eu não seja muito bom de bola. Não tenho muita habilidade com bola desde criança, certo? Admiro o esporte, certo? Sou incentivador do esporte em muitas matérias, mas nunca desenvolvi muita paixão, frenesi para torcer para time esse ou aquele. Quando criança, me titulava que era do Santa Cruz, lá em Recife. Na Bahia, né, o meu filho foi tricolor também. Torce pelo Bahia lá, certo? Mas eu não desenvolvo, né, grandes movimentações em relação ao time de futebol. Me mexo mesmo quando tem Copa do Mundo, que o Brasil entra em campo, aí todos lá naquele clima, né, de confraternização, então eu acompanho, obviamente, a seleção brasileira. Agora a mais polêmica de todas, trio elétrico ou orquestra de frevo?
O trio elétrico, a orquestra de frevo também vai. Certo? Mas eu digo aquela de rua, andando mesmo. Aí eu vou ter que ficar com Alceu Valença e Moraes Moreira, né? Moraes Perfeito. Moreira, tem gente que pensa que eu sou Alceu Valença. Também já aconteceu, pensaram que o Alceu era eu. Como é que pode? Que confusão. Eu uso bigode e ele não. Porém, lhe dou razão. Somos dois cabeludos da mesma geração, certo? Mas, enfim, entre frevo e axé, certo? Danço frevo, danço axé, curto carnaval. Já brinquei muito nas ladeiras de Olinda, mas hoje o Carnaval de Salvador tomou uma dimensão muito maior, certo? Inclusive no quesito de desenvolvimento na cidade de Salvador, na geração de emprego, certo? E, inclusive, na dispersão da cultura, né? na difusão de uma cultura. Então, eu acho que esse é um palco que precisa ser promovido. A cultura nordestina é muito rica, certo? Eu sou um carnavalesco, certo? Gosto da brincadeira, certo? O próprio prefeito da Semineto brinca muito quando ele puxa, me dá uma sombrinha de frevo, porque ele sabe que eu faço uns passinhos de frevo de vez em quando. Mas eu acho que as coisas se confluem muito, tanto que Salvador e Recife, eu acho que são cidades que têm culturas, certo, muito confluentes. Então, pernambucano de nascença, baiano por adoção, certo? Outro dia eu estava um pouco enfesado aqui em Brasília, disseram, o que é isso? Eu fiz, foi o vento dos Guararapes, mas eu já peguei aqui um swing da Bahia, já estamos avançando. Então, eu acho que o Brasil se completa, são culturas muito confluentes. Deputado, muito obrigada, já acabou. Muito obrigado.